Shalom, shalom, boa tarde. 16 de Kislev, 5.785 a contar da criação. Estamos no dia 17 de dezembro de 2024, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Esta semana nós estamos na nona Parashá, na nona porção do novo ciclo 5.785, né? No livro Bereshit, Gênesis, que é o primeiro dos 5 livros da Torá, ou os primeiros 5 livros do Pentateuco, como queira. Estamos na nossa nona porção, né? E a nossa nona porção fala sobre a Parashá Vayeshev, que significa e ele habitou. Nós tivemos 2 porções anteriores. A 8ª fala sobre Vaishilar, né? Ele enviou, e a 7ª porção, Vayetze, e ele partiu. Então nós temos aí 3 parashiot, 3 porções, que nos falam exatamente sobre o aspecto de Yaakov. E nessa parashá de hoje, que nós vamos iniciar, nós teremos aí a Odisseia de José, Yosef, né? Onde teremos aí a personalidade firme, marcante de José. Então Yosef vai ser, sem sombra de dúvida, sempre daqui para frente até um certo ponto, né, o elemento-chave das nossas porções, porque tudo vai girar em torno de Yosef, né? E aí nós vamos vendo as características nas próximas porções e assim sucessivamente, ok? Então, hoje é o 3º dia da semana, conhecido como terça-feira, e nós estamos aí no 3º dia para o Shabat, ok? O Zohar, ele nos fala assim, o corpo de um homem, né, o corpo do ser humano, é o pavio, e a luz divina é acesa acima dele. E o rei Salomão clamou em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, dizendo: não falte óleo sobre a vossa cabeça. Significa, pois a luz na cabeça de um homem deve ter óleo, significando deve ter boas ações. Nesse sentido, fala que o ser humano ele precisa ter sobre a sua cabeça esse azeite, esse óleo precioso, né? Que é exatamente significando boas ações. Ou seja, aquele famoso ditado, né? Cada cabeça uma sentença. Então, na realidade aqui, que a boa sentença sobre as nossas cabeças sejam as nossas boas ações, que está dentro do aspecto, com as suas ramificações, com referência a Tzedakah, entendeu? Então, por isso, né, o corpo, ele é o pavio, que nem quando você acende o pavio diretamente do azeite, ou o pavio da vela. Então, o pavio, ele é o corpo do homem, né? E a luz divina está sobre ele, né? Ela acesa acima do pavio. E o rei Salomão, ele clamou, né? Não falte o azeite, o óleo sobre a vossa cabeça, pois a luz na cabeça de homem deve ter óleo, significando exatamente as boas ações, né? Que em tempo e fora de tempo, seja qual for a situação que nós estivermos aí passando, né? Seja nos momentos das nossas provas, testes, né? Seja nos momentos das nossas atribulações, aflições ou companhia limitada, nós não podemos esquecer de manter sempre as boas ações, né? Significando que o azeite não falte sobre a nossa cabeça, né? A luz não falte sobre as nossas vidas, ok? Baruch Hashem. A nossa Parashá Vayeshev, nós teremos aqui 112 versículos para refletirmos durante a semana. Estamos no
capítulo 37, verso 1, e vamos até o capítulo 40 e o verso 23. Com esses 112 versos, né, vamos chegar no fim de semana com 1.197 versículos estudados nesse novo ciclo aqui, ok? A nossa introdução à nossa Parashá Vayeshev fala para nós, né, Vayeshev, ele habitou, dentro do aspecto, né, da família de Yaakov, que está completa, ou seja, os 12 filhos de Yaakov nasceram e estão ali, e eles são considerados como justos, sem sombra de dúvidas, ok? Então, dessa forma, Yaakov, ele tem os seus filhos que são fiéis aos seus ideais, que são firmados na própria Torá, e acumulou uma vasta riqueza, voltou à sede patriarcal na Terra Santa e assumiu a liderança, né? Então, Yaakov, ele volta para a terra dos seus pais e assume ali a sua liderança, ok? Além disso, ele também estabeleceu sólida reputação, vencendo fisicamente e espiritualmente 3 adversários, Lavã, Esav e Shechem, né? Shechem é exatamente aquela questão da Diná, que foi sequestrada e estuprada. E é ao mesmo tempo estimado e temido pela população circundante, né? Ou seja, toda a sua vizinhança, né, ela tem de fato respeito para com Yaakov, né, Jacó. Nesse sentido, os seus feitos foram à frente dele, né? Ou seja, os comentários dos seus feitos foram à frente dele. E ele venceu 3 grandes adversários, Lavã, o seu sogro, Esav, o seu irmão, e Shechem, né, que foi o príncipe da cidade que leva o seu nome, que sequestrou e estuprou a Diná, sua filha, ok? Yaakov, além dele ser estimado, né, por todos, Yaakov, ele realmente tem uma, em si, né, uma aura sobre a questão da Torá, né? Então, ele é ao mesmo tempo estimado e temido. Ele tem a impressão de que só lhe resta agora continuar a criar e orientar a sua família, até que ela se torne suficientemente grande e apta para constituir um povo pronto para o recebimento da Torá. Então, Yaakov, ele tinha por meta exatamente isso, preparar os seus filhos, o povo, para o recebimento da Torá, a outorga da Torá. Até o nome, né, da Parashá Vayeshev, que significa ele habitou, evoca uma imagem de serenidade pastoril, né? Ou seja, e ele habitou, né? Significa que ele se estabeleceu, ele fincou ali as suas tendas e dessa forma habitou, significa que ele está em tranquilidade. Toda a família está ali, todos os seus 12 filhos estão ali, então habitou, significa que a esperança dele era um período de tranquilidade, serenidade e harmonia, né? Após todo o sofrimento que ele passou, Yaakov agradeceu a Deus por esse repouso e pediu que o Eterno lhe concedesse tranquilidade permanente, argumentando que, evidentemente, poderia realizar melhor a sua missão divina, sem o peso dos inimigos e outras preocupações, né? Então, de fato, né, esse é todo o desejo do ser humano, seja ele seguindo ou não a jornada monoteísta com fundamento judaico, a vida religiosa, ou a sua vida secular. O que ele mais quer de fato tranquilidade, serenidade, né? Descanso dos inimigos e de adversidades, para que possa ter a tranquilidade para poder cumprir a sua missão, ok? Então, por isso, o agradecimento de Yaakov para com Hashem. Assim, Yaakov, então, ele rogou, né, ao Eterno o sossego,
e pela mesma razão, porque ansiamos pelo futuro messiânico, livrar-se de todos os impedimentos para o cumprimento mais pleno possível da vontade divina. Deus aprovou o desejo de Iacve e o atendeu à sua súplica, né? Pelo menos até certo ponto. Permitiu que ele desfrutasse de relativa paz e bem-estar durante 9 anos inteiros após a sua chegada a Hebrom. Ou seja, o Eterno deu a Iacve uma pausa, né? Diante de tantas atribulações, provas e testes, e momentos, né, intensos, né, de tristeza também, que perdeu a sua querida Rachel. Então agora o Eterno concede ele durante 9 anos essa paz, essa tranquilidade, mas o Eterno tinha outros planos, ok? Porém, como logo descobrimos, né, pelo estudo aqui das nossas primeiras porções, né, das nossas primeiras leituras da nossa Parashá Vayeshev, sobre a superfície serena formava-se uma perniciosa rivalidade entre irmãos, que quando emergisse ameaçaria destruir a família e malograr toda a esperança de Yaakov de que essa fraternidade um dia viesse a ser portadora da visão dos patriarcas. Primeiramente, Yosef foi vendido como escravo pelos irmãos. Depois, Yehudá, né, Judá, separou-se deles para estabelecer uma aliança fora da família. O próprio Yaakov ficou inconsolável com a perda de Yosef. Portanto, o restante da Parashá, ou seja, tudo menos o primeiro versículo, né, parece não refletir absolutamente a tranquilidade sugerida pelo seu nome, né? Porque temos aí o primeiro versículo, né, do capítulo 37, Iacve assentou-se em Hebrom, a região onde residira seu pai, em Canaã. Então aqui nesse primeiro verso fala, ele habitou, né? Ele assentou-se, habitou, né, na região de Hebrom, em Canaã. Então esse primeiro verso mostra exatamente aquela tranquilidade que ele almejava, ok? A fim de compreender essa possível contradição, lembremos que Iacve sabia que, para concretizar a missão divina de tornar o mundo o lar de Deus, ele teria de superar o poder metafísico de Esav. E José reunia as qualidades espirituais que facilitariam essa tarefa. Consequentemente, Iacve viu em Yosef como seu sucessor natural. Por isso, embora as 6 últimas parashiot de Gênesis, né, que temos daqui para frente, sejam dedicadas a Iacve, as últimas 4 pelas porções, né, dessas 6 descrevem detalhadamente como Yosef satisfez as expectativas que o pai depositava nele, exercendo a liderança de que a geração seguinte necessitava. Algumas características que Iacve tinha plena certeza que Yosef seria de fato o seu substituto na liderança, né? Entre alguns aspectos aí que nós temos aí, as evidências, segundo os nossos comentaristas, Rashi, o nosso Rebbe e os demais comentaristas, fala que outra evidência de que José era o principal herdeiro espiritual de Iacove era a impressionante semelhança física entre eles, né? Então, Yosef e Iacove nem pareciam pai e filho, mas exatamente o tipo de irmãos gêmeos, por assim dizer, para entendermos. Mas a semelhança física entre eles era muito forte, né? Então, à medida que José se desenvolvia, essa similitude espantosa refletia-se nos acontecimentos de sua vida. Ou seja, vamos ver aqui os aspectos que identificam Yosef realmente com
com a semelhança com o seu pai Iacov, certo? Então essas semelhanças veio fortalecer ainda mais a certeza de Iacov que Iosif seria o seu substituto natural, mesmo sendo mais jovem do que vários dos seus outros irmãos ali, ok? Então vamos ver algumas evidências aqui dessa semelhança. Ambos nasceram circuncidados. Ambas as mães permaneceram estéreis por muito tempo. O parto de ambos foi difícil. Ambas as mães tiveram apenas 2 filhos. Os 2 eram odiados pelos irmãos. Os irmãos de ambos tramaram matá-los. Ambos eram pastores. Ambos tiveram confronto aberto com o poder do mal. Iacov com o anjo da guarda de Esav, e Iosif com sua própria má inclinação no incidente da mulher de Potifar, né, que nós vamos ver lá na frente. E os 2 foram vítimas de roubo. Iacov teve de repor tudo que era roubado dos rebanhos de Lavã, e Iosif tinha sido roubado pelos irmãos. Ambos foram abençoados com 10 bênçãos. Ambos emigraram da terra de Israel para uma terra estrangeira. Lá se casaram e tiveram filhos. Os 2 foram escoltados por anjos. Ambos foram elevados a uma condição superior por meio de um sonho. Ambos trouxeram bênçãos à casa do sogro. Os 2 emigraram para o Egito. Eles mitigaram o efeito da fome. Eles fizeram a família prometer que transferiria seus restos mortais para a terra de Israel. Os 2 foram embalsamados e os restos mortais de ambos foram de fato levados à terra de Israel para serem ali enterrados. Então vejo que essas semelhanças, né, segundo os nossos comentaristas, faz realmente com que Iacov ele tenha essa certeza de que Iosif seria o seu substituto natural na família, né? Então é encorajado pela garantia divina de que, graças a José, ele não precisava temer Esaú. Iacov pensou que poderia viver o resto dos seus anos pacificamente em sua pátria, mas esse desejo de bem-estar foi prematuro. Deus lembrou-lhe que devemos enfrentar os desafios que acompanham a nossa vocação divina ao longo de toda a vida, e o repouso sereno nos espera só na vida após a morte. Dentro desse aspecto aqui, é onde que nós queremos focar sobre a vocação divina. As pessoas, elas às vezes falam, né? Eu gostaria tanto de ser um emissário do Rav Yaakov, gostaria tanto de ser um líder na comunidade local ou na sinagoga Bnei Noah local, etc. e tal. Estarem, entre aspas, né, em questão de destaque, por assim dizer. A vocação divina, ela é algo muito especial, surpreendente, e realmente cada um precisa refletir sobre essa questão. Ao longo de toda a vida, e o repouso sereno nos espera só na vida após a morte. É interessante observarmos isto, porque às vezes, que é muito diferente de vários segmentos religiosos por aí, em que as pessoas querem ser líderes, né, nos segmentos religiosos por aí afora vai, para poderem desfrutar de luxo, desfrutar de muitos, entre aspas, presentes, uma vida folgada, né? Uma vida que é sombra e água fresca, né? A verdadeira vocação divina, ela requer o auto-sacrifício daquele que pretende. Então é aquela questão, não é a minha vontade que deve prevalecer, é a vontade de Hashem que deve prevalecer. Então, de fato, a vocação divina é uma coisa que nós precisamos ter em mente,
é que não é uma coisa fácil para que nós possamos sentar e relaxar debaixo de sombra e água fresca. A vocação divina, sim, nós temos certos momentos de refrigério, mas a vocação divina, ela sempre traz um aperto, ela sempre traz provas, sempre traz testes, né? Há tribulações, sem sombra de dúvidas, né? Uma das coisas também que nós podemos vivenciar dentro da própria questão da vocação divina, muitas vezes é uma liderança em que você está no meio de pessoas, mas você está sozinho. O que significa isso? Significa que você está no meio das pessoas, no meio da comunidade. Enquanto você, entre aspas, é agradável às pessoas, está tudo às mil maravilhas. Mas na hora que você fala um não para alguém, aí já começa o problema. Aí já começa realmente não ser tão queridinho, por assim dizer. Na hora que você, como emissário, como líder, na vocação divina, você começa a dar um puxãozinho de orelha nas pessoas, para que elas realmente não saiam do caminho, né? E você está observando que a pessoa, se continuar desse jeito, vai sair do caminho, e aí você vem com um puxãozinho de orelha, né? Então isso nem sempre tem uma resposta positiva. Geralmente, a princípio, é uma resposta negativa, né? Há um queixume, um queixinho virado, né? Como diz assim, vai para lá um pouco, ok? Deixa eu ter o meu tempo, e assim sucessivamente. Então a vocação divina, ela exige de cada um de nós um alto sacrifício, em que nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para agradar o Eterno. É isso que nós precisamos ter foco. E agradar o Eterno nem sempre significa agradar as pessoas. E é onde que as pessoas, muitas vezes, né, elas acabam confundindo as coisas. Às vezes ela não está devidamente preparada espiritualmente, ela não consegue ter uma visão mais apurada espiritualmente. Então ela começa a falar, puxa vida, ei, o emissário aí, o nosso líder aí, tá pisando na bola, tá pegando muito no meu pé, tá não sei o quê, né? Então a vocação divina, ela tem esses detalhes. E é por isso, né, falando aqui, nós precisamos realmente estarmos cada vez mais no alto sacrifício e sempre fazendo preces em favor dos líderes, dos emissários, para que nós tenhamos de fato, né, não somente a bênção divina, mas que tenhamos a compreensão das pessoas. O Benei Noah, ele precisa se envolver mais nas atividades, ser mais participante, não virtual, não à distância ou companhia limitada, né? Salvo por motivos justos, não restam dúvidas. Mas as pessoas precisam procurar se envolver mais nas atividades junto com a liderança. Ninguém faz nada sozinho, gente. Essa é uma realidade. Ninguém faz nada sozinho. Então, por isso é importante nós estarmos juntos, reunidos em unidade. É onde que realmente, esta união, realmente somos mais fortes. Entendeu? Então, essa é a questão aí. E aquele detalhe, né? Se alguém quer sombra e água fresca, está no lugar errado. Porque, segundo os nossos comentaristas, né? Ao longo de toda a vida, a vocação divina, que é um desafio, o repouso sereno nos espera só na vida após a morte, né? Então, precisamos tomar consciência disso. Você pode não ser um emissário ou um líder local, mas, independente disso, você é um emissário de Hashem. Você é um enviado de Deus. E você precisa
de fato, de formas diversas, estar cumprindo a sua vocação divina, sem sombra de dúvidas. Ok? Amém. Um outro dado que nós temos aqui nos fala que no ano de 2214, a contar da criação, Leia morreu aos 43 anos de idade, né? Então, traz esse relato para nós dentro da nossa paraxá aqui, né? Esta narrativa que continua até o fim da Torá é a crônica da descendência de Jacob, de como ela veio a morar no Egito e por fim recebeu a Torá e voltou a assentar-se na terra de Israel, né? Então, essa questão aí. Os irmãos, né, de Iosif, eles concluíram que na terceira geração da família de Abraão, o mesmo fenômeno estava ocorrendo como nas duas primeiras, quando, segundo a visão deles, né, José seria a nova versão de Esav, e que ele precisava ser eliminado, né? Essa terceira geração da família de Abraão, mesmo que o fenômeno que ocorrera nas duas primeiras, quando pelo bem da causa, né, filhos tiveram de ser deserdados, que é o caso lá de Ismael, e depois teve o caso de Esaú, certo? Essas duas primeiras questões desse fenômeno. Quando pelo bem da causa filhos tiveram de ser deserdados, ao invés de ser o antídoto de Esaú, José seria o novo Esav, né? E precisava ser eliminado. Essa foi a concepção que os irmãos de Iosif concluíram. Por quê? Porque Esav, ele se achegava muito a Itzarraque. Ele era muito querido de Itzarraque. E José era muito querido de Jacob. E nesse sentido, Esav, a história dele, né, que é de conhecimento de todos, era que ele estava sempre enganando seu pai. Mas ele era perverso em si mesmo. E na visão dos irmãos de José, José estava sendo a nova versão de Esav. Ele estava ali procurando agradar o seu pai em tudo, mas ele fazia fofoca dos seus irmãos. E ao fazer fofoca dos seus irmãos, né, isso trouxe para com os seus irmãos essa conclusão de que José seria a nova versão de Esaú, né? Então, quais eram as fofocas que José fazia? Então, nós temos aí, José, ele acusava os seus irmãos diante do seu pai em 3 acusações. Então, José levava a seu pai más notícias sobre qualquer comportamento impróprio que visse neles. Em particular, acusava-os de transgredir a proibição da Torá de comer carne arrancada de um animal vivo, de difamar injustamente os filhos de Bilá e Zilpá, e de conduzir suas transações comerciais com mulheres sem o correto comedimento e recado. Então essas eram as 3 fofocas que José fazia com referência aos seus irmãos, acusando-os dessa questão, dessas 3 acusações aqui, que era transgredir a Torá, de comer um membro de um animal vivo, difamar injustamente os filhos de Zilpá e Bilá, né? E de conduzir as transações comerciais com mulheres sem o correto comedimento e recato, né? Então, essas eram as 3 acusações. E isso fez com que, de fato, os irmãos acabassem se aborrecendo contra José, né? E, nesse sentido, nós temos aí uma ação de Jacob que acabou fomentando ainda mais, né, a inveja e a ira dos irmãos contra José. Exatamente a questão
do manto, né? O manto multicolorido, né? Conhecido dessa forma aí, que Jacob fez para com José, ok? José, ele tinha 17 anos, segundo os nossos comentaristas, né? E pastoreava os rebanhos com seus irmãos, né? Embora ele já tivesse 17 anos, ele agia como um jovenzinho vaidoso e imaturo. Vaidoso e imaturo. E dessa forma, então, ele acabava, né, penteando os cabelos, arrumando os cílios, né? Então ele era cheio de andar, entre aspas, na moda, ok? Então essa era a questão aí de José ser de 17 anos, vaidoso e imaturo, né? Os seus irmãos viram, né, que o seu pai o amava muito, e todos os seus irmãos então o odiavam, né? E aí nós temos essa questão que os irmãos nutriam esse sentimento. Uma lição que nós aprendemos aqui é que, de fato, né, o que os nossos mestres falam nos seus comentários, né, Iaco, ele teve uma falha, não é um pecado, ele teve uma falha. Em detrimento dos demais irmãos, ele privilegiava muito Iosif. E a lição que fica é exatamente que os pais não podem ficar privilegiando um filho em detrimento do outro. Os pais precisam procurar tratar os filhos de forma iguais, de uma forma que tenha o mesmo padrão para este e para aquele, justamente para evitar fomentar a raiva entre os irmãos, ok? Então, quando nós temos aí no versículo 3, né, no capítulo 37, Israel, que é Jacó, amava José mais do que qualquer um de seus outros filhos, porque ele era seu filho mais estudioso, muito estudioso, que absorvia tudo que Israel aprendera de Shem e Ever, a Yeshivá. E então lhe ensinava. A aplicação de José nos estudos lembrava o próprio Jacó, na sua juventude. E assim Israel também amava José mais do que a qualquer um de seus outros filhos, porque havia essa semelhança que se refletia ainda no fato de que José se parecia com ele fisicamente, e outros traços mais, né? Como sinal dessa afeição, Israel fez para ele uma túnica de lã fina, e essa túnica despertou os ciúmes dos irmãos de José, tendo sido, portanto, a causa indireta de todos os seus infortúnios que estavam por vir. De acordo com essa questão desse manto, né, no hebraico é chamado de ketonete passima, ketonete passima, que significa casaco ou manto de muitas cores. Então vamos ver o que nos ensina essa questão do ketonete passima, né? O casaco ou a túnica de muitas cores. Qual é o aprendizado que há nisso daqui, né? Então isso acabou sendo a fonte dos ciúmes e acabou contribuindo para os irmãos vendê-lo ao Egito. Ketonete se traduz como manto ou vestimenta, mas passim significa que Iaco deu, né, o que passim significa e por que Iaco deu esse presente a seu filho em primeiro lugar. Primeiramente vamos analisar o material. O material é fino. Em um nível básico, Rashi e outros comentaristas explicam que o ketonete, passim, era uma vestimenta de lã fina. Alternativamente, alguns explicam o passim como significando que a vestimenta era feita de seda. Outros conectam a palavra passim a paz, P-A-S, paz, né? Que significa palma, né? Em hebraico, palma significa paz. Já que a vestimenta era feita de um material tão fino que, quando dobrado, cabia na palma da mão. O design, cor e o comprimento.
Outros comentários explicam que passim, né, o manto de muitas cores, né, ou seja, passim, muitas cores, descreve a cor ou design da vestimenta. A palavra passim pode ser traduzida de várias maneiras, como colorido, bordado, ilustrado, né, ou listrado. Alternativamente, refere-se ao comprimento de vestimenta. A palavra past, que significa palma, é uma referência à vestimenta que alcança as palmas das mãos, né? Manga comprida. Uma vestimenta antiga, né? Aqui tem um dado interessante. A maioria dos comentários segue o significado claro do versículo, que afirma que Iacove fez a vestimenta, o que implica que ela era nova. No entanto, alguns identificam ela como vestimenta especial que Deus fez para Adão no jardim do Éden, e mais tarde foi passada de geração em geração, né? Segundo Zera Berar, né? Que traz para nós esse comentário, né? Então, esse manto, esse ketonete, né? É uma vestimenta especial que Deus fez para Adão depois do pecado no jardim do Éden. E isso foi passando de geração em geração. À primeira vista parece que Iacove fez um mau julgamento ao dar a vestimenta. Como o Talmud afirma, nunca se deve diferenciar entre os filhos, pois foi por causa dessa túnica que Iacove deu a Yosef, em vez de seus outros filhos, que causou ciúmes, o que eventualmente levou toda a nação a descer para o Egito. Então, por que Iacove fez isso, né? Alguns dizem que significava que Yosef seria um líder, né? Está conectado dentro da questão dos sonhos. Outro comentário diz que a vestimenta extravagante, normalmente usada por alguém que estava envolvido em assuntos superficiais, tinha a intenção de mascarar o fato de que Iacove estava aprendendo segredos profundos da Torá, especialmente com Yosef, né? Então, essa vestimenta extravagante, né, multicolorida, era na verdade para encobrir, né, a pessoa que estava envolvida em um projeto muito elevado, muito profundo, né? Então seria uma forma assim de acobertar isso, né? Mas aconteceu o contrário, né? Motivo para a redenção. Outra explicação fascinante que nós temos ali, além da questão de ser uma vestimenta que Deus fez para Adão no Jardim do Éden, outra explicação fascinante que nós temos aqui, ela é baseada na tradição do Midrash, citada por Ash, de que as 4 letras da palavra passim, que é exatamente o Pei, o Samer, Yud e Mem, representam as 4 pessoas ou grupos que compraram ou venderam José. Então nós temos aí passim, né? Pei, Samer, Yud e Mem. Então o Pei está qualificado como Potifar, né? O Samer está conectado com Soharim, que são os comerciantes. O Yud está conectado com ismaelitas, né? Que compraram primeiramente José dos irmãos dele. E depois nós temos os midianitas, que foram para quem os ismaelitas passaram José nessa compra. É explicado que a palavra passim não apenas sugere os problemas de Yosef, mas também sugere como a salvação e redenção eventual do Egito aconteceram. A palavra passim tem um valor numérico de 190, que é o mesmo que a palavra ketz, que significa fim. A palavra ketz, ela é usada pelos profetas para denotar o fim do exílio. Então, o fim do exílio é usada a palavra ketz, né?
Então aqui está conectado também com o fim do exílio do Egito. Agora, durante a aliança entre as partes que Deus fez com Abraão, Deus disse a Abraão que seus descendentes seriam estrangeiros escravizados por 40 anos. Mas, na verdade, eles ficaram no deserto por apenas 210 anos. Né? Então, aí como que fica aquela questão? Né? 400 anos no deserto, no Egito, escravo no Egito. Mas, na realidade, ficaram apenas 210 anos. Ok? Vamos saber os detalhes. Os sábios explicam que a contagem regressiva de 400 anos começou com o nascimento de Itsahar. Então, os 400 anos que fala que o povo seria exilado, começou com o nascimento de Itsahar. A promessa de Deus não se refere ao Egito pelo nome, mas sim a uma terra que não é deles. Então a expressão usada é uma terra que não é deles, e não o nome Egito. Assim que Abraão teve um filho, ele teve descendentes vivendo em terras que não eram deles, incluindo Canaã, que ainda não era deles. Ainda eles não tinham tomado posse de Canaã. E Itsahar nasceu ali. Os sábios explicam que a contagem, né, nesse nível mais profundo, os místicos explicam que os problemas de Iosif no Egito contaram com 190 anos, ou seja, representados pela palavra Ketz, que significa fim, e Passim, multicores. Quando se desconta 190 de 400, nós vamos ter exatamente 210. Mais ainda, a fundo, né, o Zohar traz para nós, embora os judeus tenham sido escravizados pelos egípcios, na verdade, eles nunca realmente pertenceram a eles. Os próprios egípcios eram realmente propriedades de Iosif, pois durante a fome os egípcios acabaram se vendendo a Iosif em troca de comida. Iosif, por sua vez, também foi governado por seus irmãos, porque os seus irmãos o dominaram e o venderam aos mercadores, pois eles o capturaram e o venderam. Para resumir, né, essa questão em si, os israelitas foram escravizados pelos egípcios, que eram governados por Iosif, que era governado por seus irmãos, enfraquecendo assim o domínio que os egípcios poderiam ter sobre os israelitas. No final das contas, os israelitas não pertenciam a ninguém além de si mesmos, o que lhes deu a liberdade interior para um dia serem redimidos. Ainda um pouco mais simples, né? O povo judeu não foi escravo do Egito. Por que não foi escravo no Egito? Porque não conseguiram escravizar a sua mentalidade, as suas mentes. Os seus corpos físicos ficaram temporariamente escravos, mas na verdade eles eram livres. Porque, segundo outros comentários, eles, até pararem de deixar de guardar o Shabat, eles guardavam o Shabat. Eles guardavam as coisas pertinentes realmente àquilo que aprenderam de Yaakov e que veio através também de Abraão e de Itsahar. Então, simplesmente assim, eles eram livres na sua concepção de mentalidade. Ninguém conseguiu penetrar nas suas mentes e escravizá-los. Por isso, um povo que tem uma mentalidade livre jamais será escravo de ninguém. E isso vem através do quê? Vem através dos estudos, de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. Quando um povo é verdadeiramente educado, sábio, ele jamais será escravo de quem quer que seja. Então, por isso é importante a nossa educação, os nossos estudos de Torá, os nossos estudos das 7 leis de Noé, certo? Os nossos estudos em Salmos, no Tânia,
para nós estarmos cada vez mais com uma mudança de mentalidade, sem ter medo de quem quer que seja, ok? Então, embora o fato de Yaakov ter dado o ketonete passim a Yosef, tendo externamente causado o exílio do povo judeu, em um nível mais profundo e místico, também fornece a chave para a sua salvação final, né? Então, dentro dessa reflexão aqui, né, nós vemos que o manto especial de várias cores, ele realmente traz os aspectos concernentes a profecias futuras, onde mostra claramente que o povo não ficaria à mercê dos seus adversários, ok? A venda de José para o Egito, nós temos aí o aspecto de que os seus irmãos, exceto Beniamim, né? Beniamim ele era mais jovem que Iosef, portanto Beniamim era o caçula e Iosef era o mais velho, né? Os filhos de Rachel, né? Raquel, né? Com Yaakov. Iosef nasceu primeiro, Beniamim nasceu posteriormente. Então, Beniamim, ele nunca teve inveja do seu irmão, ele nunca teve ciúmes do seu irmão, enquanto que os outros irmãos de Yosef foram alimentados exatamente por uma questão de ciúmes e invejas devido a vários fatores aí, ok? Quando seus irmãos, né, foram aparentemente apacentar os rebanhos, né, lá no capítulo 37, verso 12 a 22, eles foram apacentar os rebanhos do seu pai em Shechem. Na verdade, eles não foram ali para apacentar os rebanhos, eles procuraram se isolar de tal forma para que eles pudessem tramar como que eles iriam eliminar Yosef. Então esse era o objetivo deles, ok? Então, o próprio Israel, Yaakov, ele percebeu de fato essa realidade, essa trama que eles estavam procurando fazer. Mas mesmo assim, Yaakov, ele envia José para ir onde os seus irmãos estão, para saber notícia deles, porque já fazia alguns dias que eles estavam ausentes, né? E Yaakov sabia realmente da animosidade entre eles. E ele também suspeitava que eles se isolaram para tramar alguma coisa contra Yosef. Mas por outro lado, Yaakov, ele tinha uma confiança plena em Hashem, em Deus, de que o plano dele, do Eterno, não seria malogrado. De alguma forma o plano dele aconteceria. Porque Yaakov, ele teve a visão de que José seria o líder do povo. Ele estaria sobre o povo. Ele sabia disso daí, né? Então, dessa forma, por isso aqueles dois sonhos de José, né? Que eles se dobram diante dele. Então, dessa forma, Yaakov, ele manda Yosef ir atrás dos seus irmãos, né? Mas ele sabia que poderia acontecer tudo de ruim? Poderia, mas ao mesmo tempo ele sabia que Hashem, ele estava no controle de tudo. É isso que é importante nós aprendermos, né? Que nas nossas adversidades, tristezas, nas nossas atribulações, nós não podemos jamais duvidar de que Hashem está no controle absoluto de tudo, ok? Então, dessa forma, Israel diz para Yosef, né, por favor, vai ter com os seus irmãos, né, e os rebanhos e traz-me notícias, né? E assim ele o enviou. José ele chegou a Shechem, local de 3 eventos históricos que refletem o sofrimento corretivo que ele logo experimentaria por ter acusado seus irmãos de comportamento impróprio. Especialmente foi em Shechem que seus irmãos começaram a tramar sua morte, o que corresponde à acusação de que eles comiam carne arrancada de animais vivos em Shechem. Diná foi violada, o que corresponde à acusação de José
de que eles eram impúdicos. A maioria do povo judeu no futuro, desrespeitosamente, se separariam da monarquia davídica, né, ali em Shechem. E o que corresponde à acusação de José de que eles eram desrespeitosos com seus outros irmãos, né? Então, exatamente naquele cenário ali é onde José vai experimentar realmente o seu sofrimento corretivo, né? Ele vai sofrer, mas é para correção. O anjo Gabriel, né, segundo os comentários de Rashi, com a aparência externa de um homem, encontrou Iosif vagando pelo campo. E o homem interrogou: o que procuras? E então ele respondeu: a meus irmãos eu procuro, por favor, diz-me onde eles estão pastoreando. E o homem respondeu, né, segundo a Torá escrita, com mais comentários do Talmud e da Mishnah. Tu chamas de irmãos, mas eles claramente se distanciam de tais sentimentos fraternos, pois os ouvi dizer: vamos a Dotan, né? Dotan, o nome de uma localidade que significa legalidade, legalidade. Em consonância com o significado desse nome, né, os irmãos de Iosif estavam procurando um pretexto legal para matá-lo, né? Então, por isso eles foram adotando, né, legalidade. Eles foram procurar uma legalidade para poder matar a Iosif, né? Apesar disso tudo, né, José manteve-se fiel à sua missão que seu pai o incumbira, seguiu seus irmãos e encontrou-os em Dotan. Eles viram de longe e antes que os alcançasse, conspiraram contra ele para matá-lo. Simão disse a seu irmão Levi: olha, aí vem aquele sonhador. Então agora vamos e o matemos e o joguemos em um dos poços e diremos: um animal selvagem o devorou. Mas Deus disse: deveríeis ter apresentado vossas queixas ao vosso pai, em vez de presunçosamente tomar o caso nas suas próprias mãos. A famosa justiça com as próprias mãos. Veremos o que sucederá. Vossos planos ou os sonhos de José, que estão de acordo com a minha vontade. Rúben escutou o plano dos seus irmãos, né, e percebeu que se matasse José, ele como primogênito seria responsabilizado pelo seu pai. Então, portanto, salvou das mãos deles da seguinte maneira. Ele disse: não o firamos mortalmente. Acaso estamos tão certos de que ele merece morrer? Talvez estejamos errados, ou talvez ele tenha algum mérito que pese mais do que qualquer crime capital de que seja culpado. Se assim for e nós o matarmos, cometeremos assassinato. Em consideração à sua condição de primogênito, Simão e Levi concordaram com ele, mas perguntaram: o que deveríamos fazer a respeito da arrogância de José? Então Rúben deu-lhes a ideia: não derrameis sangue diretamente, mas jogai-o neste poço, aqui no deserto, de forma que ele certamente morrerá. Mas não ponhais a mão nele. Na verdade, Reuven ou Rúben sugeriu esse modo de agir para salvá-lo das mãos deles e levá-lo de volta ao seu pai. Era o plano dele, que mais tarde ele retornaria, e onde seus irmãos ali não estariam, e ele resgataria José do fundo do poço. Ok? O fundo do poço não tinha água, mas o que ele tinha ali? Tinha escorpiões e serpentes. Reuven, ele sabia dessa realidade. Ele sabia que ali havia escorpiões e serpentes. Mas por que ele sugeriu então jogar ali no poço o seu irmão Iosif, se ele estava tentando salvá-lo? Segundo Rashi, fala que Reuven, ele pensou da seguinte maneira: se ele tiver méritos, nenhum mal vai lhe acontecer.
porque ele mesmo lançou a dúvida sobre os seus irmãos. E se por acaso nós estivermos errados e ele estiver certo? Então, dentro dessa visão, Reuve pensou da seguinte forma, né? Ou seja, se José tiver méritos, as serpentes e os escorpiões não vão fazer mal algum a ele. Ele vai estar protegido pelos seus próprios méritos. O que de fato, sem sombra de dúvidas, aconteceu nesse sentido. Depois que ele viu que José foi jogado no poço, Reuven, ele retorna à casa do seu pai e vai cuidar do seu pai, porque ele, como primogênito, ele tinha a primícia de jejuar e de fazer preces por toda a família, porque ele era o primogênito, certo? Então, no começo, o primogênito ele era incumbido das funções sacerdotais da família. Os primogênitos perderam isso por causa exatamente do pecado do bezerro de ouro, que eles se envolveram diretamente no pecado do bezerro de ouro. Então eles perderam essa primícia, né? E como a tribo de Levi inteira não se envolveu com o pecado do bezerro de ouro, então foram dignos de terem o sacerdócio para sempre, ok? Então, os irmãos se sentaram, fizeram sua refeição, Reuve foi cuidar de seu pai, né? E fazer os seus jejuns e as suas preces por toda a família, né? Aí nós temos, né, no capítulo 37, versos 26 em diante, né, quando eles viram, né, passando uma caravana de ismaelitas, então Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e depois necessariamente ocultarmos nossa responsabilidade pela sua morte de nosso pai? Vinde, o vendamos aos ismaelitas, mas que nossa mão não o fira, pois ele é nosso irmão, nossa própria carne. Seus irmãos então concordaram com Judá, e ele foi vendido aos mercadores midianitas, né, que passaram por ali. Os irmãos tiraram José do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Os ismaelitas, por sua vez, venderam José aos midianitas e eles levaram então José para o Egito, né? Há um comentário de um Midrash que fala que os ismaelitas, que normalmente transportavam, por exemplo, querosene, que é um material, né, um produto muito forte, o seu cheiro, etc. e tal, mas naquela ocasião os ismaelitas estavam transportando as especiarias aromáticas. Era justamente para evitar que José tivesse um sofrimento maior com os maus cheiros da querosene e outros produtos mal cheirosos que havia na caravana, ok? Então dessa forma José foi vendido aos mercadores, né? E depois disso eles então retornam para casa e eles pegam um cabrito e matam o cabrito com seu sangue e eles colocam no ketonete para cima, né? O manto de muitas cores e levam para o seu pai o identificar, né? Se seria de José ou não, como se algo de muito ruim tivesse acontecido com ele, né? Então, nesse sentido, quando eles matam o cabrito, eles colocam o sangue do cabrito, porque o sangue do cabrito é muito parecido com o sangue humano, né? Então fica difícil de diferenciar um sangue do outro. Então, quando Yaakov reconhece as vestimentas, ele rasga as suas roupas, veste-se de saco, né? E ele coloca então cinza sobre a cabeça, a forma de enlutar-se pelo seu filho, ok? Nesse período, Yitzhak, ele ainda estava vivo. Yitzhak viu o desenrolar dessa ação, os irmãos de José falando, trazendo o ketonete para cima,
o manto multicolorido, né, ou de muitas cores, e entregando para Iacov identificar se era ou não de José. E aí ele identifica que era de José, aí ele chora, né, se veste de saco, se cobre de cinza, é algo peculiar do enlutado. Mas Yitzhak, ele tem uma visão de que José não está morto. Então, Yitzhak, ele analisa a situação ali e ele vê, por que eu estou vendo que José não está morto? E por que Iacov, eu que sou o avô, estou vendo? E Iacov, que é o pai, não está vendo que José está vivo? Então, no primeiro instante, ele pensou em falar para Iacov, não, José está vivo. Mas aí, ele discerniu a visão. Se ele estava tendo a visão e Iacov não, então qual que era a questão, a conclusão que ele chegou? Que o próprio Deus não permitiu com que Iacov visse o que Yitzhak estava vendo. Então Yitzhak, ele guarda silêncio, porque ele entende que aquilo é a vontade do Eterno, é a vontade de Hashem, porque existe propósito em tudo isso. Então ele ficou tranquilo. Então ele vai consolar o seu filho, Iacov, chora junto com ele, né? Mas lá dentro ele está consolado, porque ele sabe que José não está morto. Ok? Então, dessa forma, acontece tudo isso daí na nossa introdução com referência a José e os seus irmãos. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão de mentores espirituais, baseado aqui nessa passagem do capítulo 37, verso 1 e 11, né? Yosef disse a seus irmãos, por favor, escutem este sonho que eu tive. Os dois sonhos de Yosef pareciam transmitir a mesma ideia. A razão de aparente repetição é que eles simbolizavam dois estágios distintos no relacionamento entre cada geração e os seus líderes. Os feixes de espigas de cereais que são formados por hastes individuais que crescem separadamente, cada uma em sua própria cavidade. Agrupá-las em feixes simboliza a nossa primeira tarefa na vida, reunir os nossos talentos e capacidades, unindo-os ao serviço da santidade de Hashem. Então isso significa que nós precisamos nos reunir, né, realmente na santidade de Hashem. Por isso que é importante as nossas reuniões, as pessoas estarem presentes, salvo motivo justo. Então por isso é importante nós não ficarmos separados, né? Precisamos valorizar o local, o lugar em que realmente o Eterno nos deu para termos uma reunião. E automaticamente precisamos honrar os nossos irmãos por estarmos juntos, celebrando a Hashem, fazendo preces a Hashem, louvando a Hashem, fazendo o kiddush a Hashem, ouvindo o momento da Bimá, a Torá e as 7 leis de Noa. É importante esta união e esta unidade, ok? Reunir os nossos talentos e capacidades sempre com o propósito de serviço, de santidade a Hashem. Uma vez que nos tornamos um feixe, precisamos buscar a orientação e a inspiração de um Yosef, por assim dizer, de um líder espiritual, que é o caso do mentor espiritual. À medida que amadurecemos espiritualmente, nos elevamos acima da consciência terrena, recuperamos a consciência celestial, original da nossa alma, e brilhamos como as estrelas. Mas mesmo neste nível, não devemos confiar nas nossas próprias conquistas para buscar a inspiração, porque isto pode nos conduzir à estagnação e à complacência. Devemos, pelo contrário, buscar o nosso Yosef, o nosso mentor espiritual, para obter mais ideias e mais inspirações, que esse é o objetivo
realmente do mentor espiritual. Antes que José alcançasse seus irmãos, eles conspiraram contra ele. Aí nós aprendemos sobre confiar na providência divina. Ou seja, por essa razão é tolo e inútil ficar zangado com aqueles que parecem estar nos prejudicando. Embora sejam culpados por suas ações, eles não podem nos fazer nada que Deus não deseje. Muito pelo contrário, devemos aprender com Iosef, que pagou com bondade a maldade de seus irmãos e continuou amando-os apesar do ódio deles contra si. Ou seja, resumidamente, não pode haver espaço em nossos corações, em nossas mentes, para o ódio. Não pode, ok? E o poço estava vazio quando eles disseram para jogar José. Ou seja, nós precisamos evitar a negatividade. Alegoricamente, o poço representa a mente humana. A água, a Torá, o episódio conta-nos que é a maneira mais segura de manter a mente livre de serpentes e escorpiões, noções negativas e destrutivas, é assegurar-se de que ela esteja sempre repleta de conteúdo da Torá, porque a Torá de Deus é íntegra e restaura a alma. Ou seja, o poço vazio representa a nossa mente. Representa exatamente a nossa famosa, como diz o outro, né? A nossa cachola. Né? Então é onde que nós precisamos, para ficarmos livres de serpentes e escorpiões, precisamos preenchê-la com a Torá. Com o estudo das 7 leis de Noa, a nossa techuvá, as nossas preces diárias, a nossa de Sedacá. São assim que nós vamos fazendo com que realmente a Torá seja íntegra e venha restaurar a nossa alma na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para que nós juntos possamos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. E que isso aconteça agora mesmo, com a revelação do justo Mashiach. Amém. Amém. Até o próximo shiur. Shalom, shalom. Boas reflexões. Amém.